E aí, hoje eu vou mostrar um framework que eu uso para evitar overengineering, para evoluir a arquitetura de forma incremental. É algo que eu venho usando há anos e me ajuda bastante a não me preocupar muito com o futuro. Porque o que acontece? A maioria das pessoas elas fazem overengineering porque elas pensam muito no futuro, pensam no estado que ela imagina que o produto vai ser, que a arquitetura vai ser daqui a anos e já arquitetam daquela maneira. Daí, quando as coisas mudam, que é muito comum mudar, que na maioria dos casos mudar aquela arquitetura é custoso. E aí tu gera um problema maior. Então aqui eu vou mostrar o framework que eu uso para incrementar a arquitetura de forma segura, usando como base o conhecimento que a gente vai pegando e também para não fazer menos, que também é outro problema, né? Fazer menos é um problema. Então esse aqui é o framework que eu venho usando há anos e eu vou mostrar para vocês. Eu sou Valdemar Neto, eu falo de tópicos avançados sobre desenvolvimento, arquitetura e liderança de software, então se não me segue, segue aí, depois comenta aqui no vídeo o que tu achou. Então, o framework que eu uso é esse aqui, ó, Think It, Build It, Ship It, Tweak It. Ele ficou famoso por causa do Spotify, mas eu conheci ele através desse livro aqui que é muito bom, que é o The Lean Mindset, Ask the Right Questions. É um livro sensacional sobre liderança de projetos. Ele traz um monte de exemplos sobre como empresas que estavam com problema em projetos resolveram, o que elas fizeram. Então, eu gosto muito de livro que traz exemplo da vida real. Esse aqui é um livro sensacional. É o meu go-to para várias coisas. Mas esse framework ele traz o seguinte, o Think It é onde tu pensa no que tu tem que fazer. Aqui ele é muito focado em produto, obviamente, mas é produtos de tecnologia, então o que eu aplico para arquitetura é muito similar para o que a gente vai aplicar para o produto. Eu sigo os mesmos, eu sigo o mesmo caminho, que faz todo sentido. Então tem o Think It que a gente pensa o que eu tenho que construir, como eu vou construir isso. Depois o Build It, eu vou lá e crio só o suficiente e valido se aquele caminho está certo. E o Ship It eu já validei no Build It e eu começo a entregar para usuários externos até chegar a 100% dos usuários. Depois que estiver rodando nos usuários, vai ter pequenas melhoras. As pequenas melhoras são o Tweak It. Então a nossa arquitetura vai seguir essa linha aqui. Por que isso é importante? Isso é importante porque com isso a gente distribui o custo e o risco. Lembra que eu falei no início que a maioria das pessoas elas fazem o quê? No início de um projeto, elas pensam muito no futuro e arquitetam pensando naquele futuro que ainda não chegou. Então, isso faz o quê? Aumentar muito o custo. Então, aqui tem nesse gráfico você vai ver o custo de operação e o risco do produto, né? Da arquitetura também é a mesma coisa. Se tu constrói demais, tu aumenta muito o custo e tu aumenta também o risco de construir algo que tu não sabe. No momento que tu distribui isso nessas fases, tem o Think It, onde o risco é alto, porque tu está pensando demais, né? Quando começa a pensar, o risco é muito alto porque tem muita incerteza, mas tu vai diminuindo essas incertezas e o custo de pensar é muito baixo, né? Tu vai estar conversando com as pessoas, fazendo reuniões, definindo algumas coisas, como tem que começar, e aí entra o custo de operação de começar a construir e entregar. Então, a parte maior de custo é na parte de construir e entregar. Mas cada vez que tu entrega, por exemplo, quando tu fez o primeiro MVP, tu tinha um custo relativamente alto, quer dizer, um risco relativamente alto. Quando tu entregou essa primeira versão e começou a pegar feedback dos usuários, o risco vai baixando porque tu vai cada vez mais deixando mais claro o que tu tem que fazer, né? Vai ficando cada vez mais claro a tua arquitetura, o que for tu tá fazendo. Quando tu chega no Tweakit, já está muito claro, já está rodando, tu está só melhorando, então o risco vai baixando muito mais. E aqui o custo também baixa. Então pensem assim, a gente quer diminuir custo e risco da nossa solução. Essa que é a moral desse framework aqui, por isso que eu gosto bastante dele. E aplicando para o projeto real, vou mostrar para vocês aqui as fases de um projeto real. Então, eu tenho um projeto recente que eu trabalhei, que era uma integração com um gateway de cálculo de taxas, de impostos, né? Então, já era um projeto dentro de um time que já existia, dentro de um produto que já existia, então já é mais fácil. O que eu faço? Na fase de Think It, em termos de arquitetura e desenvolvimento, eu penso mais nas coisas básicas. O que eu preciso de infraestrutura base para isso? Como que vai funcionar esse fluxo, né? Aí tem muita coisa de explorar. Então, nesse caso aqui, eu explorei bastante como é que funciona a API desse vendor, como é que é os rate limits desse vendor, quantas vezes a gente pode chamar esse vendor, né, que era esse gateway de pagamento, esse gateway de cálculo de taxas. Nessa fase, a gente olha isso aqui. A gente olha, beleza. E aí uma dúvida que veio foi, será que a gente faz essa chamada assíncrona para calcular impostos ou a gente faz síncrona? Todo mundo queria ir assíncrono porque logicamente faz mais sentido, né? A gente vai ter que calcular um imposto e tal. Aí eu fui lá no banco de dados e vi que a gente, baseado nos dados que a gente tinha no banco, a gente não ia precisar chamar eles tanto. Então, nesse caso, podia ser uma chamada síncrona, que é muito mais simples de começar, do que assíncrono. Então, a gente definiu aqui no início, então, vamos começar síncrono, e aí a gente vê.
Uma coisa que a gente definiu nesse início, vamos chamar, pensem que a gente calcula impostos nesse projeto por linhas em uma ordem de compra. Então, tem uma ordem de compra é tipo um recibo que tu recebe e tem ali discriminado, né? Produto 1, produto 2, produto 3. A gente calculava o imposto produto por produto. E eu vou explicar uma coisa. Então, a gente definiu isso aqui porque a nossa infraestrutura já fazia isso, já tratava as coisas produto por produto em vez de tratar a ordem de compra como um todo. Isso era uma coisa da nossa própria arquitetura. E aí eu vou explicar o que mudou nisso aqui. Mas então aqui a gente define qual que é o core domain. Então o core domain disso aqui, que desse produto que eu estava, desse projeto que eu estava, era calcular impostos, né? O cálculo de impostos. Isso é importante porque as coisas que estão em volta, elas não são normalmente tão importantes e a gente pode, às vezes, diminuir o escopo delas ou botar menos esforço nelas. Sempre é importante saber qual é o core domain. Para projeto, onde tu lista o que tem que ser feito, né? Isso aqui trabalha muito com produto. Define o que tem que ser feito aqui, inicialmente. E aqui, se está começando um projeto do zero numa startup, startup ou qualquer empresa menor, é muito importante tu focar muito mais na infraestrutura base, que tu sabe como é que vai ser, do que na arquitetura de longo prazo que tu não sabe. Então, a arquitetura de longo prazo, tu tenta deixar mais em aberto e validar o que tu assume, cria bastante premissas aqui, mas não assume muito. Cria só a base para te começar. Então, qual o nível de qualidade que vai ter, qual a infraestrutura que eu vou precisar, a arquitetura base, a tech stack. Aqui algumas coisas vão precisar de uma decisão, daqui a pouco uma RFC, outras coisas vão ser só uma conversa com o time, vocês vão definir, vai decidir, vai depender do tipo de empresa de vocês e do nível de complexidade de cada coisa. Aí, depois dessa fase do Think It, que é o início, olha, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, tem algumas coisas que estão incertas, a gente vai começar a construir a primeira fase aqui, o primeiro MVP. Esse primeiro MVP, a gente tem o quê? O MVP é o mínimo produto viável, a coisa que dá para alguém usar. Então a gente vai ter experimentação, algumas coisas não vão estar claras aqui no Think, a gente vai ter que experimentar elas, algumas RFCs talvez. RFCs é Request for Comments, que é normalmente uma estrutura de decisão técnica. Aqui provavelmente tu criaria uma RFC, a gente tem que validar se, nesse meu caso, a gente precisa de uma RFC para saber como é que vai ser feita a integração com o gateway, né? Então, alguém vai explorar e vai definir nessa página, a gente vai fazer assim a integração a partir de serviço Y, serviço Z. Setup de ambiente, CI/CD, caso seja um projeto novo, eu gosto de fazer nessa parte, porque daí tu já não tem nenhum trabalho manual para o futuro, é só entregar as coisas, elas já saem rodando no ambiente. Constrói esse primeiro esse MVP interno e entrega para os primeiros usuários e pega feedback. Aqui os usuários são normalmente o PM, alguém interno da empresa para dar o primeiro feedback. Não, é isso aí, a arquitetura está alinhada com o que o produto espera. Sempre vai vir algum feedback de volta, então é o momento de dar uma revisada na arquitetura ali, base, e aplicar essas mudanças. Normalmente nesse feedback inicial, a gente tem que aplicar algumas mudanças. Voltando ao meu caso, lembra que o caso que eu falei que na arquitetura que a gente estava trabalhando, a gente pensou em fazer calcular impostos por produto dentro de uma ordem de compra. Quando a gente foi lá nessa fase aqui com o PM e com a pessoa do gateway lá de cálculo de impostos, eles falaram, não, vocês têm que mandar toda a ordem de compra com todos os itens, porque a gente calcula por documento e não por linha. Então, isso aqui, porque a nossa arquitetura ela já era feita por linha. Então, a gente precisou fazer uma rearquiteturação ali das nossas coisas, refatorar algumas coisas. Então, teve uma revisão de arquitetura, a gente precisou experimentar como que seria feito esse batch de cálculos, né? Ou seja, calcular em grupos. Então, a gente teve que experimentar, isso é uma coisa bem comum. Revisão de domínio, a gente teve que revisar. Aqui é muito importante, se vocês trabalham com microserviços, módulos, ver se a arquitetura que está sendo atualizada ou está sendo refatorada, ela vai ter impacto nas bordas do sistema. Daqui a pouco, a gente tem 2 serviços que vão ficar mais acoplados por causa dessa mudança, tem que cuidar um pouco disso. No nosso caso, como a gente começou a fazer em batch, a gente começou a se acoplar mais com outro módulo. Então, nessa revisão a gente falou um pouco sobre isso e a gente refatorou algumas coisas. E também começa a entrar novas jornadas de usuário. Então, normalmente essa linha que a gente está, ela é relacionada a alguma parte específica do sistema. Nesse caso aqui, era a parte de purchasing, de compras, né, o fluxo de compras e cálculo de impostos. Então, as novas jornadas ainda são, por exemplo, nesse meu caso, eu comecei fazendo a jornada principal, que era, tu cria um documento e tu bota um item, né? Tu cria uma ordem de compra e tu bota um item.
mas outras jornadas são tu deleta um item, tu faz um update de um valor de um item. Todas essas jornadas fazem parte dessa jornada principal. E aí tu aplica os ajustes necessários. Aqui o setup de log e monitoring para um projeto novo eu deixo para fazer nessa fase aqui, nessa fase do MVP, no final dela, porque eu vou liberar para usuários externos aqui. Se já é um produto, se é um projeto dentro de um produto que já existe, eu já vou colocando conforme eu vou implementando o log e monitoramento. E aqui eu deixo meus dashboards bons. E aqui tem o Ship It, onde a gente entrega, lembrem lá, ó, Think It, Build It, faz MVP, Ship It, começa a fazer o rollout para os usuários. Aqui a gente já validou e aqui a gente libera para os usuários externos. Então aqui a gente tinha um cliente esperando, né, um cliente grande esperando, a gente começou a validar bastante com ele. E nesse meu caso, cada caso é um caso, né? Nesse meu caso, onde é o business, B2B ou business to business, os clientes eles têm umas demandas altas. Então veio muito feedback. Aí com o feedback a gente começa a entrar no Tweakit, né? A gente começa a entrar nesse fluxo aqui do Tweakit, que é tu ir melhorando baseado no feedback. Então tu recebe o feedback, tu revisa o domínio, a arquitetura, isso vai gerar talvez novas decisões, novas explorações. Tu ajusta a arquitetura baseada no feedback e aí tu vai otimizando. Então, qual que é a chave disso aqui? Tu entregar algo sólido, baseado no que tu sabe e usar o feedback para ir inteirando e aplicando e melhorando isso. Mas pode acontecer que daqui a pouco, ou nessa fase aqui do Build It ou no Ship It, tu descobre que a tua solução ela não cobre o que é necessário aqui, ela não vai entregar o que é necessário. Aí tu volta para cá, para o Think It, pensa numa ideia nova e passa pelo fluxo de novo. Então isso é bem comum. A mesma coisa se aplica para um produto ágil, né? Se tu vê que teu produto lá não está dando certo, tu vai jogar ele fora, provavelmente, né? Jogar fora e começar de novo a explorar algo novo. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Não assumam muito, criem premissas e validem essas premissas para vocês, que isso vai ajudar vocês a não fazer overengineering. Agora, mais uma coisa interessante também. Toda arquitetura, assim como todo produto, vai ter fases aqui, ó. Olha, digamos que, naquele meu caso, eu entreguei aquela parte do cálculo de impostos ali, ele está bom, então aqui, ó, great product, né? As pessoas estão usando, estão dizendo, não, isso aqui está muito bom. E a gente já está na fase do Tweakit, ou seja, a gente está fazendo a melhoria daquele contexto, daquela solução que a gente entregou. Mas pode ser que o próximo nível daquela solução, que vai ser o muito melhor, ele exija todo um projeto novamente, que vai ser o Rethink. Isso, na verdade, nesse projeto aconteceu, porque a versão 1 desse cálculo de impostos foi feita internamente, que já era o Great Product, já tinha gente usando. Quando veio um cliente grande, ele puxou a plataforma, ou seja, o que a gente tinha internamente não ia acomodar aquele cliente grande. E a gente foi lá, falou com esse vendor para fazer essa versão 2. Então essa versão que eu estou falando para vocês já é essa daqui do Total Awesome Product. Provavelmente ela vai parar por aqui, eu imagino. Mas então pensem assim, vocês vão ter fases e a demanda vai mudar e vai puxar vocês a construir algo novo. Então não olhem para uma coisa do passado ou algo que vocês terminaram como terminado e não olhem para as coisas do passado como algo ruim. Foi uma fase, a gente terminou, a gente acordou, entregou aquilo ali, validou, fez o melhor que pôde e agora talvez no futuro a gente vai fazer uma segunda versão que vai ser ainda melhor. E software é assim, a gente vai incrementando. Galera, eu espero que gostem, espero que faça sentido isso para vocês. Esse é o meu framework que eu uso há muito tempo. Quem quiser ler esse livro aqui, ele é um livro muito bom, sugiro muito. E as coisas são fundamentais para entregar software de forma incremental. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui, mandem a tua dúvida que eu vou responder também. Valeu!